Boa noite. Estava com saudade de falar aqui na frente. Para quem não sabe, eu estava viajando por um tempo, mas estamos de volta e muito felizes por estar de volta, e muito felizes por continuar a nossa missão nesse lugar. Essa igreja tem o nome de Capela da Graça, por duas razões muito simples. Primeiro, pelo nome Capela, que eu não sei se você sabe, Capela significa uma igreja pequenininha. Nosso sonho é que mesmo que essa igreja cresça, sei lá, se a gente tiver que trocar esse prédio por um prédio 3 vezes maior, a gente quer que essa igreja ainda continue sendo uma capelinha, um lugar familiar, onde a gente se encontra, seja amigos, esse é o nosso desejo. E a Capela da Graça, porque a graça é a coisa mais importante do universo em se tratando de nós, seres humanos. A graça é o dom de Deus, é a dádiva de Deus, é o presente de Deus para com a gente. É uma palavrinha simples que a gente ouve em toda hora, mas muitos de nós não compreendem. E a gente ouve algumas pessoas falando, é o dom gratuito de Deus, a gente ouve várias coisas, mas às vezes acaba não entendendo. A graça é algo power, poderoso, radical, radicalmente radical. É um pleonasmo, eu sei, mas é exatamente o que é a graça de Deus estendida para mim e para você. Então, por isso que essa igreja se chama Capela da Graça, e por isso que hoje eu quero repartir com vocês duas histórias que talvez, se Deus assim o permitir, até o final dessa palavra, vocês vão ter uma compreensão do que é graça, de como isso se aplica na sua vida, e principalmente, meu sonho, minha esperança é que você experimente um pouquinho dessa graça, quem sabe hoje ainda. Bom, como eu disse, são duas histórias que eu quero compartilhar com vocês, uma história pessoal e uma história da vida de Jesus Cristo. A história pessoal, eu gosto de ser bem transparente quando eu falo aqui na frente, porque eu sei que às vezes as pessoas se identificam, eu sei que tem muita gente enfrentando lutas dificílimas nesse momento. Nós mesmos, o Carlos, que nos deixou hoje, é meu primo, e a experiência que nós tivemos juntos na conversão dele aqui na capela, o tempo que nós convivemos juntos, mexem com todo o nosso íntimo, fica um pouco mais difícil de falar hoje, mas nem por isso nós vamos deixar de compartilhar as nossas histórias também, porque você pode se identificar com isso. E eu quero começar contando algo que aconteceu comigo há exatos 7 meses atrás, em junho, precisamente em junho do ano passado, às vésperas de eu fazer aniversário, eu estava vivendo uma angústia na minha vida. Eu estava muito cansado, estava me dando uma angústia chegar perto do aniversário, não só pelo tanto de anos que eu vou fazendo a cada ano, né? Vai aumentando, e muito, mas também porque o meu aniversário, dia 24 de junho, me lembra a minha separação da minha mãe. Minha mãe faleceu 2 dias antes do meu aniversário, há 2 anos atrás. Então, vai chegando o meu aniversário, aquelas memórias vão aumentando um pouquinho da minha angústia. Mas, em especial, ano passado, eu estava muito cansado. Talvez nenhum de vocês aqui, ou talvez muito poucos de vocês, tenham uma ideia do que é uma vida de ministério. É muito boa, é muito prazerosa, mas muitas vezes é muito cansativa. E os problemas que você lida, às vezes, esporadicamente na sua vida, a gente lida semanalmente, porque a nossa família é maior. Então, eu estava lidando com esse cansaço, lembrando da minha mãe, só que ainda outras coisas foram acontecendo. O meu filho, que sempre foi um queridinho, não estava querendo comer em casa. Nossa, toda refeição tinha que brigar para ele comer. De alguma forma ele estava sentindo aquela tensão no ar, ao ponto da professora dele nos chamar na escola. Ele bateu no menino na escola, aí estava chatinho na escola também, e aí eu fui lidando com isso também, e aumentando a minha tensão. Mas aí, para piorar, a minha esposa andou passando por alguns traumas que muitos de vocês passam também,
A própria perda da minha mãe para ela foi um trauma, mas também os pais dela se separaram, e ela também estava muito cansada no trabalho, cuidando de todo o Ministério de Família aqui. Ela entrou numa depressão, coisa que talvez alguns de vocês estejam lidando também, mas ela estava deprimida, tomando medicação, e numa das nossas discussões sobre a igreja, lá em casa, ela virou para mim e falou assim, para mim, chega, deu, eu não aguento mais. Aí, essa hora eu congelei, essa hora eu fiquei paralisado, eu não sabia o que fazer, porque assim, eu não estava fazendo a leitura correta do que estava acontecendo à minha volta, não estava conseguindo prestar atenção no meu filho, na minha esposa, entender exatamente o que estava acontecendo com ela, e mesmo comigo, eu não estava conseguindo fazer uma leitura correta de mim mesmo, do estresse que eu estava atravessando. E aí, o que eu fiz? Talvez o que muitos de vocês fazem, fui pedir ajuda para Deus. E me ajoelhei, e eu já não estava dormindo bem mesmo, então, algumas madrugadas, eu clamei a Deus por uma saída. E aí eu fiz o que muitos de vocês provavelmente costumam fazer também. Eu dei algumas boas ideias para Deus. Vocês já fizeram isso? Sim ou não? Eu dei umas boas ideias, falei, Deus, eu estou precisando, imediatamente, assim, 2 semanas de folga, talvez numa pousada, alguma coisa assim, eu não tenho dinheiro, mas então, Deus, eu preciso do dinheiro, preciso dessas 2 semanas, preciso de alguém para me substituir aqui. Eu fui dando umas ideias boas, mas Deus não estava levando muito a sério, ou dava a impressão que Ele não estava ouvindo. E eu continuava orando, e o tempo vai passando, e entramos em julho, e entramos em agosto, e a vida continua, e eu tendo que falar aqui toda semana, mas sofrendo internamente. Até que um dia, eu parei, durante a oração, eu falei assim, não, eu acho que eu preciso ouvir, em vez de ficar falando para Deus, eu preciso tentar ouvir o que Deus tem para mim. Mas naquele momento eu estava completamente sem saber o que fazer, como talvez alguns de vocês estejam vivendo isso agora. Você olha para a sua vida, talvez emocional, talvez você também passou por uma separação, fim de um relacionamento, e você está paralisado. Você não sabe como agir. Talvez uma doença está te paralisando. Você não vê esperança, você não vê perspectiva. Talvez as finanças, talvez você passou por uma quebra financeira, ou teve que fechar a sua empresa, ou perdeu o emprego, e você está paralisado, você não sabe o que fazer, a sua vida não está andando. Talvez, às vezes, ligado a coisas lá do passado, traumas que você carrega desde a sua infância, a sua adolescência, coisas que você sofreu, que prendem você, que não deixam você prosseguir, não deixam sua vida avançar, te paralisam. E às vezes você ora, e às vezes você dá boas ideias para Deus, mas parece que não resolve. Eu quero compartilhar uma outra história com vocês, só que dessa vez contada por um seguidor de Jesus Cristo. Um sujeito chamado João. João era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Tão próximo que quando Jesus estava ali na cruz, ele pediu para João cuidar da mãe dele. Falou, João, eu vou partir, faça da minha mãe a sua mãe e cuide bem da minha mãe. Nesse nível era o relacionamento de Jesus com esse João. E esse João relatou um fato na vida de Jesus, que esclarece muito disso que aconteceu comigo, que talvez esteja acontecendo com você, e como a interferência de Jesus pode ser milagrosa na minha e na sua vida. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá no livro de João, capítulo 5. É muito bom você trazer a sua Bíblia na igreja, porque você faz a sua anotação, depois você chega em casa, você lembra do que foi falado, mas se você não trouxe a sua Bíblia, a gente vai projetar os versículos aí. O próprio texto conta muito bem essa história, e eu quero que vocês
por favor, por gentileza, um esforço para tentar entender as nuances e os detalhes dessa história, que eu creio que ela pode fazer diferença na sua vida. João, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Por que que a Bíblia se preocupa em dar esses detalhes? Por que falar isso, que esse tanque ali perto da porta das ovelhas tem esse nome, Betesda, tendo 5 entradas em volta? Para que esses detalhes? Porque isso aqui é história. Isso aqui não é conto da carochinha, não é história, é história. Isso aqui os historiadores contam. E se você já teve a oportunidade de ir para Jerusalém, eu não tive essa oportunidade ainda, mas se for lá, você vai encontrar esse tanque de Betesda, porque eles localizaram em 1888 algumas escavações, eles perceberam que tinha algo parecido com isso perto da porta das ovelhas, perto de algumas colunas, e aí eles foram escavando e descobriram isso e ainda acharam uma pintura que revelava que era esse lugar, esse tanque de Betesda. Nós temos até as fotos esse é o lugar onde eles fizeram as escavações, e a próxima foto, esse é o tanque de Betesda, está lá para você visitar. Isso não é história da carochinha, é história contada por historiadores também. Joséfo menciona isso também nos seus textos. Bom, nesse tanque acontecia alguma coisa muito surpreendente, muito diferente, que ninguém conseguia entender, mas todo mundo via isso acontecer. Então, as pessoas não só criam, mas estavam lá. Olha só o que acontecia. Versículo 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas nesse tanque. De vez em quando, a Bíblia não fala qual a frequência que isso acontecia, mas de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava aquelas águas. O primeiro, dentre aqueles, talvez centenas de doentes que estavam ali, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Nas escavações, eles encontraram uma pintura de um anjo com a mão no tanque, assim, agitando as águas. Isso aqui é histórico. Deus sempre quis se comunicar com a gente, sempre teve misericórdia. Esse tanque de Betesda, se você for ver o significado disso, em português, é o tanque das misericórdias, é o lugar de misericórdia. Ali era um lugar de misericórdia de Deus. Vez por outra, um anjo agitava as águas e a primeira pessoa que pulasse naquele tanque era curada de qualquer doença. Então, a gente não pode ler uma coisa dessa e passar rápido já para o próximo versículo. A gente precisa entender o que estava acontecendo aqui. Precisa imaginar o que estava acontecendo aqui. Você imagina, tem uma piscina ali e centenas de pessoas com as doenças terminais, aquelas doenças incuráveis, que a pessoa já tinha desistido de qualquer tipo de tratamento, cegos, paralíticos, todo tipo de doença. Estavam ali aquelas centenas de pessoas amontoadas, talvez naquele calor, tendo que comer ali no meio de todo mundo, fazer as suas necessidades em algum lugar, e aquele desespero, porque ninguém sabia qual hora que o anjo ia tocar aquelas águas. Então eles ficavam conversando, na hora que o primeiro percebia, imagina a confusão, todo mundo tentando pular dentro daquela piscina, uns se arrastando, uns pedindo ajuda, uns os familiares jogando ali naquele tanque para receberem a cura. Era uma coisa surreal, se a gente imaginar para os nossos dias, mas era exatamente isso que acontecia. Um dos que estava ali, esperando para ser curado, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado
e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega e entra antes de mim. Esse texto desse rapaz, essa resposta que ele dá para Jesus, revela muita coisa sobre ele. Há 38 anos ele sofria dessa paralisia física. E ele diz que ele não tinha ninguém que o ajudasse a ir até o tanque. Então, o que isso revela para nós? Que possivelmente, algumas décadas antes, alguns dos familiares dele o levaram até aquele tanque, na esperança de que ele pudesse entrar naquele tanque e ser curado. Aí aqueles familiares o acompanhavam, talvez levavam comida para ele, cuidavam dele, e na hora que o anjo aparecia, eles tentavam jogar ele antes e não conseguiam. E aí, depois que o anjo ia embora daquela vez, eles não sabiam quando ele voltaria de novo. Então, quem sabe, iam escasseando as visitas, né? O rapaz ia ficando lá, sozinho. Aí, no dia que a pessoa não ia, o anjo vinha, aí ia falar: agora vamos esperar mais um tempo, até que esse rapaz ficou completamente sozinho, paralisado fisicamente, sem poder se mexer. Imagine a situação dele, sem família, sem poder chegar no tanque, não tinha ninguém que o levasse, mas ele estava ali ainda com alguma esperança de que ele pudesse ser curado e sair dali. Jesus, naquela multidão de doentes terminais, Jesus se compadeceu desse moço. A gente não sabe porquê, mas algo tocou o coração de Jesus em relação a esse rapaz. E aí, não foi pouco tempo que esse rapaz estava ali esperando, são décadas. A Bíblia não diz quanto tempo que ele estava ali no tanque, mas ele era 38 anos, sofria daquele mal. Então ele estava ali há muito tempo. E aí Jesus chega para ele e faz uma pergunta muito, no mínimo, estranha. Não é verdade? Jesus olha para ele e fala assim: você quer ser curado? O cara fala assim: para que perguntar isso, né? Que pergunta, se eu estou aqui no tanque, esse monte, Jesus, dá uma olhada, está vendo esse monte de gente aqui? Todo mundo aqui quer ser curado, essa é uma pergunta que não faz sentido. Talvez não tenha feito sentido na cabeça desse moço. Mas se você pensar um pouco, faz muito sentido. Porque alguns de nós ficamos paralisados com algumas coisas que acontecem com a gente, e a gente começa a desacreditar que a gente pode ser curado. E a gente começa a não achar mais possível. Tem pessoas ligadas a trauma, acorrentadas a traumas por anos, a relacionamentos que terminaram, a pessoa não consegue andar e chega uma hora ela não acredita mais que a vida dela pode ser diferente. E eu acho que o que Jesus quis dizer aqui é assim: você precisa querer ser curado para você ser curado. Eu acho que é isso que Jesus quis dizer. Você quer ser curado? Você deseja mesmo ser curado? Foi essa a pergunta que Jesus fez para ele. E o moço disse: mas eu não tenho ninguém, Jesus, que me ajude. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Você sabe o que ele estava falando para Jesus? Aquilo que eu falei agora há pouco. Ele estava falando mais ou menos assim: Jesus, estou te conhecendo agora, e você vem e me faz uma pergunta dessa, né? Se eu quero ser curado. Lógico que eu quero ser curado, mas deixa eu te explicar como que é a cura. A cura significa alguém me pegar aqui e me jogar dentro daquele tanque antes de qualquer outra pessoa. É assim que eu vou ser curado, e eu não tenho ninguém, portanto, eu não posso ser curado. Vocês estão entendendo? Ele ofereceu uma boa ideia para Jesus, mas ele falou assim: a cura, o caminho da cura é esse. Eu não enxergo outro caminho. O caminho da cura é alguém me pegar e me jogar dentro daquele tanque. O que esse moço não sabia, que nós sabemos, é que ele estava diante do Filho de Deus.
Jesus não era mais um anjo que ia agitar aquela água. Jesus não era um profeta, ou um psicólogo, ou um curandeiro. Jesus é o Filho de Deus. E quando a graça de Deus toca a minha e a sua vida, é radical. Muda tudo, muda seus planos, muda o que você pensou que seria a solução para o seu problema. Provavelmente você pensa que a solução para a sua solidão é se ela ou se ele voltar para casa. Provavelmente, nas suas orações, quando você quer sair da sua crise financeira, você fala assim: Deus, a Mega Sena está acumulada. E isso aí resolveria tudo, milagrosamente. E eu ainda ajudo na igreja, né? A gente sempre tem esse truquezinho para ver se se convence Deus. Mas você acha que a saída é isso, é alguma coisa assim. Ou então, você parou de acreditar que seria possível você ser curado. Seria possível você sair daquela situação. E esse moço estava diante daquele que é o Filho de Deus. Que a hora que Jesus veio a esse mundo, e é isso que é a graça de Deus. Nós todos pecamos, nós todos, em Adão, nós entristecemos o coração de Deus, nós nos separamos de Deus, e eu já falei aqui, talvez umas 15 vezes, vou falar pela 16ª vez, não adianta você culpar o Adão, porque você faz igualzinho, você sabe o certo, mas você escolhe o errado muitas vezes, e eu também já fiz muito isso na minha vida, então não adianta você colocar a culpa no Adão. Nós provocamos essa separação de Deus, e a graça de Deus é estender a mão para nós, através de Jesus Cristo, enviar Jesus a esse mundo. Imagina o Deus, Criador do universo, personificando, vivendo entre nós. Então Jesus não era mais um profeta, não era um curandeiro, não era talvez aquele que... Não, Jesus era o Filho de Deus ali diante daquele moço. E vejam como essa cena termina. Então Jesus olhou para ele e lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. João relatando: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Talvez até você já tivesse lido isso antes, mas você consegue imaginar a cena? Sem o tanque, ali sozinho diante de Jesus Cristo, o cara que está há 38 anos paralisado, sem poder se mexer, com todas as dificuldades do mundo, talvez já estivesse ali esperando a morte, já desacreditado de que algo poderia acontecer com ele, mas quando Jesus estendeu a mão para ele, e ele estendeu a mão para Jesus, ou Jesus o tocou, ele foi imediatamente curado. Esse é o tamanho da graça de Deus para conosco. Esse é o tamanho da graça de Deus através de Jesus Cristo, para mim e para você. Muitos de nós já fomos tocados por essa graça, por essa mão de Jesus. E às vezes, o caminho que Jesus tem para a sua cura é diferente do que você está imaginando. Talvez não seja o caminho do poço, do tanque. Talvez seja outro caminho. Enquanto eu orava para Deus, pedindo uma solução para a minha situação, para a minha paralisia naquele momento, Deus apontou uma coisa completamente nova, diferente, inesperada para mim e para a minha família. Deus me tirou do meu ambiente, me tirou do meu país, me tirou para longe de tudo, para restaurar a minha vida, a minha saúde, a saúde da minha esposa, a saúde da minha família. Mas foi muito louco, foi radical, foi uma coisa que eu não conseguiria imaginar. Aconteceu por milagre na minha vida. E eu testemunho para vocês, qualquer um que já conversou comigo um pouquinho mais sobre o que aconteceu nesses últimos meses na nossa vida, já ouviu algumas das histórias, milagrosamente, coisas inesperadas.
de Deus mesmo, sentindo o cuidado de Deus para comigo, mas de uma forma completamente diferente. Então eu não sei dizer o que está paralisando, talvez alguns de vocês aqui nessa noite. O que é que está te aprisionando? O que é que não deixa mais você ter esperança? Eu não sei. Não sei se são problemas emocionais, relacionais, financeiros, traumas, separações, ou é o seu pai que foi embora, ou a sua mãe que foi embora, e você está congelado, travado, sua vida não anda. E você ora, você dá algumas ideias para Deus. Você quer aquela pessoa de volta, você quer a sua saúde de volta, você quer as suas finanças restauradas, você dá algumas boas ideias. Mas quem sabe, Deus tem para você uma coisa diferente, um outro caminho para você ser curado. O que eu sei, com certeza, é que no momento que Jesus te estende a mão, e você estende a mão na direção de Jesus, você pode ser completamente restaurado, completamente curado. Seus traumas, que tenham 38 anos ou 38 semanas, podem ser deixados de lado, não te afetarem mais. Muita coisa pode mudar. Isso eu tenho absoluta certeza. O testemunho que nós vimos hoje aqui, do Carlos, é uma prova viva. Um cara que lutou por mais do que 38 anos contra crer em Jesus, usando todo o seu intelecto, todas as suas habilidades. Ele realmente era uma pessoa brilhante, inteligentíssima. Eu gostava de conversar com ele, porque eu aprendia toda vez que eu conversava com ele. Mas essa sabedoria, essa inteligência, o impedia, era uma trava, ele não conseguia tocar essa graça. Mas conseguiu. O dia que ele falou assim: eu quero ser curado. E ele sentava antes lá atrás, depois ele começou a sentar ali naquele lugar, mas ele sentava lá atrás no comecinho. E lá de trás ele falou: eu quero ser curado. Ele fez essa oração: eu aceito, eu quero ser curado. A partir daquele dia a vida dele foi outra vida. E todos que conviveram com o Carlos podem testificar isso que eu estou falando para vocês. Ele virou uma pessoa muito melhor. Ele já era uma pessoa boa, ele virou uma pessoa excelente. Só que confiando em Deus, crendo em Deus e ainda anunciando o Evangelho. E ele não deixou de ser inteligente porque ele fez isso. Ele não tirou a inteligência e colocou do lado para dar o passo de fé. Ele deu o passo de fé com toda a inteligência dele e Deus tocou. Jesus o tocou. São expressões sobrenaturais, talvez porque Deus seja invisível, mas que a gente se acostuma a falar porque é tão íntimo, a gente sente com tanta profundidade isso que parece um toque físico. E quando Jesus pergunta para você, hoje, você quer ser curado? Você tem a opção de falar: eu quero. De todo o meu coração, estou precisando exatamente disso. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei. E independente de você estar aqui pela primeira vez, ou a 10ª vez, ou talvez você esteja aqui há 5 anos, e nunca deu essa oportunidade para Jesus realmente te tocar de forma radical e mudar a sua vida. Esse passo de fé que a gente costuma dizer, esse crer, é a primeira coisa e a mais importante. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, esse Jesus da história, que fez o que fez, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, e a ressurreição de Jesus foi comentada e falada, foi vista, as pessoas viram com esses olhos que nós temos, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, ressurreto depois da cruz. Se você crê que esse Jesus
é o Filho de Deus, se você confia nisso, o que você vai fazer em seguida? Seguir. Seguir. Ouvir, ler, obedecer. É isso que a gente faz quando a gente confia, quando a gente crê. É simples, não é complicado. Mas é isso que a gente faz. Meu filhinho, que fez 5 anos essa semana, que voltou a ser o Davizinho que todo mundo conhece, alegre, brincalhão, não briga mais na escola. A coisa que eu mais falo para o meu filho de 5 anos é assim: filho, você confia em mim? É a coisa que eu mais falo para ele. Antes de qualquer tipo de disciplina, qualquer coisa, quando a gente está conversando sobre uma coisa que ele não quer fazer, que ele não entende, eu falo assim para ele: filho, você confia em mim? Oh, pai, claro que eu confio. Então segue. E quando ele segue, dá certo. É mais ou menos essa relação da gente com Deus. Você crê? Se você crê, se você confia, você segue. É uma atitude natural que a gente toma diante de uma graça que é sobrenatural. Então hoje, não sou eu que estou falando isso aqui para você. Quem está falando isso aqui para você é Deus. Você quer ser curado? Você não precisa responder com a sua voz. Mas Deus está te perguntando: você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Eu, Paulo, não sei quem daqui está precisando ser curado. E não sei qual o seu drama, qual o seu problema. Se é um problema de fé, se é um problema de saúde, se é um problema de emoção. Seja qual for, eu não sei. Sei alguns que são meus amigos e que eu já conversei, mas não sei da maioria. Mas Deus sabe, e você sabe. Você sabe o que está te prendendo. Aonde que sua vida enroscou e não está indo para frente. Você sabe. E o mesmo Jesus que estava aqui nesse tanque, e estendeu a mão para esse moço, estende a mão para você e para mim nessa noite, mais uma vez. Você quer ser curado? Eu tenho a cura. Então eu quero orar com vocês agora, mas eu quero pedir. Até quero pedir para o Júlio, que está ali na luz. Júlio, dá uma diminuída na luz das pessoas. Eu quero te desafiar. Se você quer, eu estou pedindo para ele diminuir a luz, porque não é para ninguém ser visto. A ideia não é você ser visto, a ideia é você se levantar e falar: Jesus, eu quero. Essa que é a ideia. Você se levantar da sua cadeira e falar: Jesus, eu quero. E eu falo com aquele que nunca tomou uma decisão de seguir Jesus, e também falo com aquele que já é um seguidor de Jesus, mas que está paralisado em alguma área da vida. Estou falando com você. Se você está paralisado em alguma área da sua vida e quer que Jesus te toque, te cure, não sou eu, Paulo, é Jesus que está te dando mais uma oportunidade de você se colocar em pé e falar assim: Jesus, eu quero ser curado. Então, enquanto eu estiver orando, quem quiser se colocar de pé, quem quiser tomar essa decisão, quem quiser pronunciar essa frase para Jesus: eu quero ser curado, eu preciso disso. Você tem essa oportunidade agora. E a gente vai chamar aqui, a banda ainda vai tocar mais uma música, os conselheiros da igreja vão estar aqui disponíveis para qualquer pessoa que quiser ter alguma conversa pessoal, entender um pouco mais. Mas a chance que você tem é hoje. E a gente viu, com o testemunho do Carlos, a vida passa muito rápido. Muito rápido. Um dia você está aqui sentado, outro dia você está numa outra situação. Jesus está falando com você, que você quer ser curado. Se você quer ser curado, levante-se agora, em nome de Jesus. Pai eterno, Criador dos céus e da terra,
Deus querido, Deus amoroso, Deus sensível às nossas dores. Quero entregar, Senhor Deus, cada vida que se colocou de pé agora, precisando da Tua cura, do Seu toque radical, Senhor Deus. Precisando do Teu consolo, do Teu conforto. Precisando ânimo para vencer essa depressão. Precisando saúde para poder caminhar de novo. Precisando equilíbrio emocional para poder encarar o trabalho, encarar os relacionamentos. Deus, o Senhor está vendo tudo isso muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. O Senhor conhece cada coração e cada vida que entrou aqui. Então, no nome do Teu Filho Jesus, aquele que estendeu a mão para mim, alguns anos atrás, aquele que estendeu a mão para esse paralítico, há 2000 anos atrás, aquele mesmo Jesus que estendeu a mão para o Carlão, há 6, 7 anos atrás, que esse mesmo Jesus, no nome desse mesmo Jesus, cura essas vidas, Senhor Deus, restaura essas vidas, Senhor Deus, restaura essas famílias, Pai. Derrama do Teu amor sobre cada vida, do Teu poder, Senhor Deus. E aqueles que lutam com seu intelecto, resistindo a essa fé, dê um bônus de amor, Senhor Deus. Derrama Teu amor, que vai inundar qualquer tipo de inteligência que possamos estar usando para contra-argumentar. Mas que nessa noite, Senhor Deus, o Senhor alcance vidas, Pai. Que o Senhor transforme vidas, que o Senhor transforme realidades, Pai. Transforme famílias para a glória do Teu nome, Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, certos de que o Senhor já está curando vidas aqui nesse momento. E é para a Tua glória que nós dizemos amém. Se a noite escura está, Tu és o meu louvor, Tua luz me guiará. Não temerei,
Amém. Se você quiser conversar com alguém, você que tomou a decisão, quem sabe pela primeira vez, que precisa de informações, nós estamos à sua disposição. A capela é uma família, é uma igrejinha que vai crescendo devagarinho, mas que não vai perdendo nunca esse cuidado e esse amor uns com os outros. Então, pessoas que amam vão estar aqui à sua disposição. E eu quero desejar uma excelente semana a todos vocês, que Deus os abençoe, e no domingo que vem a gente está aqui de novo. Amém? Welcome to the plan.